Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite àqueles que nos assistem de casa. Estamos reunidos novamente para mais uma quarta-feira, exposição doutrinária. Hoje estamos recebendo o nosso irmão Rogério Lima. Então vamos iniciar fechando os nossos olhos, levando nossos pensamentos, nossos sentimentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, aos nossos mentores espirituais, que são os nossos anjos da guarda, e toda a espiritualidade amiga que se faz presente junto conosco. Vamos pedir que tenhamos uma noite de aprendizado e que possamos levar para as nossas vidas esse aprendizado. Então, em pensamento, façamos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações, e livra-nos do mal. Que assim seja. Então vamos vibrar, né, para que o nosso irmão Rogério consiga transmitir o que ele preparou com tanto carinho para todos nós. Rogério, a palavra é toda sua. Muito obrigado. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu quero agradecer a oportunidade de estar estudando e preparando o tema, até porque o tema é exortai-vos uns aos outros. Né? Essa necessidade que o próprio apóstolo Paulo de Tarso, em uma das suas cartas, trouxe como recomendação, e o Emmanuel, que foi o mentor do Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, o Emmanuel que teve esse trabalho tão importante na complementação da terceira revelação, uma vez que Emmanuel não só trouxe psicografias, trouxe mensagens, mas ele coordenou o trabalho daqueles espíritos que tiveram se comunicando por intermédio de Francisco Cândido Xavier. Então, essa exortai-vos, esse chamamento, que é a mensagem de hoje, a gente fica agradecido de estar fazendo esse papel desse lado hoje. E a gente roga para Jesus, então, iniciando a nossa exposição, seguindo a prece, mas da nossa parte também nós fizemos essa rogativa a Jesus que ele nos inspire, para que tenhamos uma oportunidade de refletir, de reflexão mútua. A gente costuma lembrar que o expositor, ele é o primeiro que ouve a palestra, né? O meu ouvido está mais perto da minha boca, de qualquer um, e que seja assim, e que seja uma oportunidade de aprendermos juntos. Então, como eu já anunciei, eu até vou pedir licença aos nossos companheiros e vou fazer a leitura desse texto que encontra-se no Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel destaca essa fala de Paulo de Tarso na Carta aos Hebreus, e ele faz um comentário. Então, nós vamos fazer um comentário em cima do comentário de Emmanuel, tentando não fugir da linha. Vamos lá. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Carta aos Hebreus. E o que nosso querido Emmanuel nos chama a atenção? O conselho da exortação recíproca, diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que se não estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Acreditam muitos que para aconselharem os irmãos
necessitam falar sempre transformando-se em discutidores contumazes. Importa reconhecer, porém, que a advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após a sua passagem. Qual ocorre no plano das organizações físicas? Edificação espiritual alguma se levanta sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento a duelos verbais. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que se demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação. É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca. Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, libertar-se-á o homem dos enganos fatais. Não te endureças, pois na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor do teu resgate, aprimoramento e santificação. Em favor do teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Eu estava refazendo o estudo desta passagem e até depois eu fui identificar que o ano passado nós estudamos esse mesmo tema. E a gente vai ver que nós não estamos trazendo algo de novo, né? Nós estamos trazendo de novo algo que venha completar, porque a doutrina ela vem nos esclarecer sobre as leis divinas que estão aí de todo sempre, que elas apenas estão sendo reveladas à medida da nossa capacidade de entendimento. Então, por vezes, nós vamos retomar os temas, nós vamos retomar as lições, sempre, porque a própria lição em si, ela está dizendo que nós devemos fazer essa exortação recíproca, diária, entre nós, um chamamento entre nós, né, para que a gente possa manter os nossos propósitos. Né? Se nós escolhemos agora, temos novos propósitos, foi uma escolha nossa, a escolha de seguir Jesus, hoje da forma que nós o entendemos, de seguir as leis divinas como Ele, a quem nós aceitamos como mestre, nós vamos buscar o conhecimento, aceitando a mensagem do Consolador, que o próprio Jesus anunciou, que viria ensinar todas as coisas, viria completar o ensinamento dele, ensinar aquilo que ele não pôde ensinar naquela época. Então, nós que estamos nessa busca, nós vamos ouvir os maiores, aqueles que nos antecederam. E o Emmanuel tem esse cuidado de trazer essas anotações acerca disso. Então, o Emmanuel começa falando sobre a importância do que nós devemos entender pelo hoje. Eu lembro que nós trabalhamos um pouquinho mais sobre esse entendimento do que é o hoje, porque o próprio Jesus vai fazer com que a gente analise e pense o que seria o hoje, né? Quando ele vai dizer, não se preocupai, eu vou buscar aqui a passagem de Jesus, que nós vamos encontrar no Evangelho, para que eu não me perca, né? Atentai para as aves nos céus, né? Como é que ele diz assim? Não vos inquieteis por saber onde achais o que comer, o que beber. No final, Jesus vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Não se ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuida de si mesmo. Né? Essa questão do hoje, de a gente pedir a Deus as coisas hoje, fazer a prece. E a própria oração do Pai Nosso, que é esse resumo, esta poesia maravilhosa em que Jesus nos ensina a nos comunicar com Deus, ele já faz
um chamamento para nós aprendermos a fazer essa rogativa a Deus, essa rogativa ao nosso Pai, né? Dizendo, pedindo pelo nosso alimento, mas pedindo como? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Não é hoje sempre, como eu já observei alguns irmãos orando, porque perde sentido. O sentido mesmo é o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Hoje. Hoje eu acordei, hoje eu tenho um propósito, amanhã a Deus pertence. O ontem já passou. Essa importância de viver o hoje. A gente salientou muito no nosso encontro essa questão, né? De a gente entender, de nós entendermos a importância, não desvalorizarmos as coisas do amanhã, não deixar de projetar, mas gastar o tempo que nós devemos gastar das coisas de amanhã, de depois da manhã, o tempo devido. Não nos preocuparmos e ocuparmos de uma forma inadequada, de uma forma inadequada de uma coisa que vai acontecer amanhã, depois da manhã. Por exemplo, eu me preparei para esse trabalho, separei o material, achei o tempo, me programei, e em outros momentos a gente se preocupava muito, sofria, que falar em público ainda realmente é um desafio, mas a gente percebe que, não só nessa tarefa, mas em várias coisas, a gente sofre com antecedência, de coisas que, por vezes, não vai acontecer. Mas eu não queria salientar, a minha proposta não era salientar o de hoje. A minha proposta era salientar a questão de que o Emmanuel falou, que ele diz assim, ó, destacando as necessidades de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades do dia que passa. Então, Emmanuel, ele fala assim, olha, o Paulo de Tarso ali, ele está nos chamando a atenção para a gente pensar na importância do hoje, né? E a gente valorizar os recursos que nós temos no presente. Valorizar como é que nós podemos ajudar hoje. Porque às vezes nós deixamos de auxiliar por N motivos. Não estamos com os melhores recursos, não vou ajudar hoje. Não, quando eu estiver pronto, né? Não que nós não sejamos a favor do estudo, do preparo, da qualificação para algumas atividades, mas por vezes nós temos condições de ser útil em determinado momento da nossa vida e nós adiamos. Eu lembro de ter decorado uma frase do David Brooke, um brocardo, que dizia: quem mais errou foi aquele que não fez nada só porque podia fazer muito pouco. E isso acontece por vezes conosco. Isso é um pouco de orgulho. Um pouco de orgulho. O exortai-vos, essa possibilidade que eu estou aqui agora de nos expor, de trocar experiência com os irmãos, porque hoje eu estou aqui à frente, amanhã estou sentado também, ouvindo, aprendendo. Eu lembro que o medo, a preocupação, esse terror que era falar em público, tinha e tem, né, segundo os estudos, sobre vaidade, né? A gente se expor. Não vaidade no sentido de querer aparecer, mas vaidade de não querer ser julgado, né? A palavra não é vaidade, é outra. Agora eu não estou conseguindo pegar ela. Mas a verdade é que a gente, se tem pouco para dar, e se é os amigos que nos convidam, os amigos têm a liberdade de nos chamar, nos corrigir, dizer, gostei do teu trabalho, tu pode melhorar aqui, tu pode melhorar aqui. Então, a gente tem que se colocar à disposição. E o Paulo começa dizendo isso aí. Vamos nos atentar às oportunidades, os recursos que nós temos nesse momento. E ele fala também que os recursos de nós exortarmos, né, que a gente falar, a gente convidar, a gente divulgar a doutrina, a gente divulgar o bem, a gente divulgar o que é melhor. Isso não precisa ser só verbalmente. E ele reforça. É aquela famosa
frase ou expressão que a gente entende muito bem, que é o que o exemplo arrasta. O exemplo, ele tem poder maior. E a gente sabe disso porque a grande diferença do ensino da revelação divina trazida pelo Jesus foi o seu exemplo. Porque muitos se falaram sobre Deus, mas Jesus, ele exemplificou. E o exemplo do nosso dia a dia, ele acontece. Por isso que eu fui buscar, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo que eu achei importante, que tem a ver com essa oportunidade que nós temos de ser útil, de exortar os irmãos no dia a dia. Que é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, lá onde tem seres perfeitos, há um item que é o homem de bem. Não, perdão, o homem no mundo. A gente já estudou, alguns de nós já estudaram, né? Quando os espíritos dizem para nós, não pensem que eles estão nos exortando também, né? Não pense que a gente quer que vocês só orem, né? Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Não, viveis com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Olha só, não consiste a virtude em assumirdes severo, lúgubre aspecto, um aspecto sério, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reportei todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta, quando começar uma atividade, orar a Deus. Ele diz pra gente, os Espíritos dizem pra gente, né? Olha, não se isole. Você tem que estar em contato com seus irmãos. Quando você estiver no mundo espiritual, e nós aprendemos lá no mundo espiritual, lá no nosso lar, ou digamos, numa colônia espiritual, nós vamos estar no local que o nosso espírito tem a altura devida. Então, vejamos, como exemplo, o nosso lar. Lá no nosso lar, aqueles que estão no nível do umbral não chegam, a não ser que sejam resgatados. E aquelas almas mais adiantadas, para chegar até lá, que foi o caso do André Luiz, ele teve que se desdobrar no plano físico, onde ele foi visitar a cidade da mãe dele. E ele foi levado. Ele não foi por conta dele. Ele foi levado. Então, no plano espiritual, nós estamos mais em contato em relação com os espíritos que são próximos à nossa sintonia, à nossa evolução espiritual. E os espíritos estão dizendo que no mundo material, a gente tem que estar em contato com aqueles mais elevados, aqueles mais com mais dificuldades que a gente, né? Não sejamos hipócritas de achar que não tem gente mais evoluída que nós e não tem gente ainda com conhecimento ou então com oportunidades menores que a gente. Oportunidades eu não digo mais, porque Deus dá oportunidade a todos, mas com experiências de reencarnações, almas, a gente nunca sabe quando uma foi criada por Deus, outra foi criada ou não, né? Então, existe um estágio evolutivo, e a gente tem um estágio evolutivo. Né? E não é humildade, eu vim aqui dizer que eu sou o último dos últimos dos homens, que isso não é humildade. A humildade consiste em a gente identificar as nossas falhas, as nossas virtudes, melhorar. E essa análise aqui, os espíritos estão dizendo, vocês têm que ter contato com pessoas, com situações, para aprender e para também ensinar. E é por isso que a gente pensou nesse assunto da exortação aos nossos irmãos, que deve ser feito hoje, no dia de hoje. Amanhã, quando eu acordar e amanhã se transformar hoje, vou fazer novamente, porque eu proposto no dia de hoje. E essa exortação que é um trabalho de exemplo, porque também existe uma máxima que diz atração em vez da promoção, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, esse exemplo é uma coisa do cotidiano. E essa mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, dos seres perfeitos, vai nos lembrar da importância do cotidiano, do dia a dia, das coisas que acontecem no nosso dia a dia, do entendimento que nós podemos dar, uma palavra amiga
para nós nos isolarmos, a gente viver com naturalidade, ou conviver com as pessoas. Jesus convivia com as pessoas. Jesus, ele ia se relacionar na hora de almoçar, no café, no caminhar, né? E esse é o convite, o homem no mundo. Não, a gente pensa que tem que se isolar, mas não. A perfeição está toda, como disse Cristo, na caridade. Na caridade, nos deveres da caridade. Então, ela alcança todas as posições. É bem verdade que é importante a gente, e isso acontece naturalmente, a gente está ligado a um grupo que tem a nossa sintonia. Né? Então, nós gostamos, nós estudamos a doutrina espírita, nós estamos nos reunindo nessa tarefa. Eu gosto do meu esporte, tem um esporte que eu gosto, e aí eu estou com aquele grupo do pessoal do tênis. Pouco vou ver o pessoal do basquete. Então, eu tenho... É normal, a gente vai se agrupando, né? Mas na nossa própria família, nos nossos próprios colegas que nós nos aproximamos, temos esse grau diferente de evolução, de entendimento, de ideias. Então, os espíritos dizem, não seja ditosos segundo as necessidades da humanidade. A gente tem que ser ditoso conforme as necessidades da humanidade. Se nós devemos buscar o reino dos céus, e eu estava olhando o livro dos Espíritos, esqueci de separar a questão, que Kardec pergunta, então, se nós vamos para o plano espiritual, e adianta a gente aprender as leis da ciência, os Espíritos dizem sim, as leis da natureza, as leis do mundo material, que só interessam ao mundo material. A gente vai para o mundo espiritual para quê? Sim, é importante porque você ajuda as pessoas que estão no mundo material. Você vai ajudar. E quantos não nos já ajudaram, não é? Quanto? Faz poucos dias, novamente, a gente foi chamado, a dor nos chamou, né? Nós fomos para o hospital, pedra no rim, né? A gente já entra assim, de lado, e lá naquele momento de dor a gente vai buscar Deus, vai buscar os recursos que a gente aprendeu. E quando vem aqui a anestesia, a gente lembra, né? Graças a esses homens que se dedicaram a estudar a ciência, né? Quanto bem não tem feito, né? A ciência não tem feito, né? A ciência nada mais é do que o fruto do estudo dos homens aqui no mundo material. Né? Então, a gente deve fazer o bem e deve convidar os nossos amigos, convidar para essa coisa boa. E para te convidar, exortar para as pessoas se modificarem, para fortalecerem no bem e continuarem no bem, a mensagem diz, dá o exemplo. Não é o exemplo só fazendo bem, mostrando que é caridoso, mostrando, fala bem e faz, mas sendo feliz. Sendo feliz. As pessoas têm que observarem que está fazendo bem a gente seguir o bem. As pessoas têm que perceber, tá mais feliz a pessoa, como a gente olha o Divaldo com não sei quantos anos, ali jovial, e as pessoas, aí vai ser entrevistado pelo jogo, vai ser entrevistado, as pessoas se admiram naquela jovialidade, como diz aqui. Então nós temos que, eu estou exercitando, confesso para os amigos, que eu toco instrumento e eu estava me vendo tocando instrumento, ensaiando, com um olhar sério, eu estou sempre sério. Aí eu vi que eu tenho dificuldade de sorrir. E agora eu estou exercitando sorrir. Exercitando, eu preciso passar uma coisa boa para as pessoas ao meu redor. Né? Passar porque eu estou muito feliz, eu tenho dificuldades, estou passando momentos difíceis, nós estamos passando momentos difíceis em relação à nossa família, mas eu estou feliz porque eu sei que é temporário, eu sei que existe o tempo de cada um, e eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? E a gente sabe que Deus está no comando, e são oportunidades maravilhosas que nós temos de entendimento. Então a gente vai divulgar no cotidiano, no dia a dia, um sorriso, e às vezes assim, a minha filha chega em casa e ela começa a contar algumas coisas erradas do colégio, hoje as doutrinações dos professores, um monte de coisa. Então eu estava me percebendo que estava ficando muito, muito sério, muito bravo.
Então, agora, quando ela já começa a falar, já começa a sorrir, já começa a ficar sorrindo, e o sorriso ajuda nem não ficar tão sério assim, né? Claro que a gente tem que resolver umas questões, mas é importante a gente viver o cotidiano com alegria. Nós fazermos propaganda, a atração em vez da promoção. As pessoas se sentirem atraídas. Eu tenho mudado um hábito já há mais de anos, 18 anos, vai fazer 20 anos próximo aí, que eu não tomo bebida alcoólica. E às vezes eu vou nos encontros, que minha família, todas derrubam um monte de garrafa, né? E aí eles olham, e eu tô lá tocando gaita, eu tô cantando, eu tô fazendo a minha diversão na hora certa, no momento certo. E aí muitas pessoas falam, Rogério, putz, diverte assim, mas você não toma nada mesmo. Não toma nada. Aí uns ficam assim, vêm nos perguntar, né? Como é que tu consegue se divertir? Aí abre um espaço para mim falar um pouquinho da minha experiência, né? Então a gente vai fazer, é uma forma, né? Que eu me lembrei agora, né? Uma forma que a gente tenta divulgar o que está fazendo bem para nós. É claro que é necessário nós estudarmos, fundamentarmos por quê. Então eu fundamento. O Espiritismo tem essa coisa maravilhosa que nós fundamentarmos com a ciência, indo além da ciência, né? Porque a ciência está ligada ao mundo material, e o Espiritismo fala das leis do mundo material e das leis do mundo espiritual. E fundamentar a nossa fala quando alguém vem nos procurar, fundamentar como nós temos Jesus como mestre, ele é o nosso mestre. Então, primeiro vamos ver o que Jesus falou, e aqueles que o bem seguiram, aqueles que seguem, que se aprofundam no estudo dele, falam sobre esse assunto. Mas essa oportunidade, essa aproximação, ela vai aparecer em razão da atração, da alegria de viver, de enfrentar. Eu digo que há alguns anos, o hospital, o Unimed aqui, estava fazendo um trabalho de perguntar, pedir para os espíritas lá falarem, explicarem sobre a morte, porque chamou a atenção dos médicos, das pessoas que cuidavam dos pacientes em estado terminal, a resignação daqueles familiares que eram espíritas. E aquilo atraiu aos médicos, atraiu as pessoas a saberem por que eles ficam tão serenos no momento de dor. E eles sabem, o médico sabe, a importância de você estar sereno, né? Não é indiferente. É sereno, é passando paz, confiança em Deus, para aquele seu amado que está se desligando aqui do mundo material. Essa importância, porque ajuda no próprio desligamento, ajuda na própria, às vezes, a recuperação do doente. Então isso chamou a atenção. É a verdadeira atração. Por isso eles fizeram por alguns anos, não sei se não tem notícias que tenha acontecido recentemente, mas eu sei que por algum tempo, né, eles até convidaram um padre, um pastor também para falar, para não ficar assim, chamando só por uma doutrina, mas a origem desse bate-papo na Unimed foi desse fato que chamou a atenção aos médicos. Então é isso que o Emmanuel está comentando sobre o Paulo. Essa exortação não precisa ser só a palavra, né? A palavra é necessária, o evangelho é necessário, ide e divulgai, mas ele se faz, né? E a gente aprende que o verdadeiro evangelho é Jesus, do que ele viveu, o que ele fez, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E essa necessidade de a gente viver hoje e nos cuidar um aos outros hoje é o chamamento de Emmanuel. Para a gente acrescentar um pouquinho, né, antes de iniciar o encerramento, né, iniciar a parte final, eu também separei uma parte, por isso que é bom estudar as obras do Chico, né, de entender o pensamento do Emmanuel, como é que ele raciocina, ele faz o raciocínio em relação aos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. E tem uma coisa que eu me identifiquei muito,
tá? Que é esse nosso desejo de hoje se reconciliar. Ah, não é o hoje, nós temos que viver o hoje, então hoje eu vou me reconciliar com todo mundo. Não é assim. Vamos fazendo as coisas dentro da nossa possibilidade. E o Emmanuel vai falar no capítulo 116 do livro do Pão Nosso, os cuidados que a gente tem que ter na reconciliação. Ele vai falar assim, olha, já despertou em vocês a ideia cristã, esse desejo de se reconciliar, de deixar as picuinhas, ter um coração mais puro, porque para ter jovialidade nós precisamos ter um coração leve, deixar as mágoas, os ressentimentos. Então, o Emmanuel disse, você já está com esse sentimento, mas espere um pouquinho. Não convém, essa questão de a gente procurar reconciliar com alguém que não quer ainda, o Emmanuel ele recomenda. Ou então que nem reconhece que está certo ou errado nas suas atitudes, porque às vezes as pessoas vão continuar repetindo as ações más, né? Então, não convém agravar atritos, desenvolver discussões, é muito menos desfazer a criatura bem intencionada em gestos bajulatórios. O Emmanuel diz assim, calma, não faça gestos bajulatórios para te reconciliar com a pessoa quando ela ainda não está pronta. Né? Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Espere. Esperar também é um bom procedimento hoje. Né? Espere. Né? Espere o ofendido. O que ele fala aqui? A visão do ofensor é mais tardia. E em muitas ocasiões somente compreende a nova luz quando essa lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Então, o discípulo sincero de Jesus liberte-se facilmente dos laços inferiores. Mas o antagonista de ontem pode persistir por muito tempo no endurecimento do coração. Eis o motivo por qual dar-lhe todo o bem no momento oportuno é amontoar o fogo renovador, né, das suas próprias cabeças. Então, a gente ele se espera, tu quer se conciliar, já aprendeu que viver carregando mágoa ou ressentimento, ótimo, isso é um aprendizado, mas tem pessoas ainda que não caíram, né? Elas ainda, a visão do ofensor é mais tardia, em muitas ocasiões demora para compreender a luz. E como a gente precisa desse ensinamento, né? De saber também esperar o momento de se reconciliar. O que é importante é nós deixarmos a porta aberta. A pessoa saber que a gente não está carregando mágoa. Mas nós devemos evitar gestos bajulatórios. E depois também, em outra passagem de Emmanuel, ele vai dizer até que por amor, que é o título da passagem, olha as palavras de Jesus. Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. É uma passagem mostrando que as pessoas que se afastam de Deus por sua vontade, vão se afastando, Deus faz-se preciso que o coração se endureça cada vez mais. Então, as pessoas que se afastam e vão se afastando de Deus, por vezes é necessário que o coração dela se endureça mais ainda para que seja despertado o momento, né, como diz aqui, né? Quando nada enxergam além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente a luta depuradora. Então, é esse processo. Hoje, vamos nos auxiliar, vamos nos convidar uns aos outros, né? Vamos orar, vamos aproveitar a oportunidade, vamos ser mais joviais, vamos sorrir. Estamos vivendo um momento muito difícil da nossa história, que é essa pandemia, essas mortes coletivas. Nós, espíritas, temos entendimento da imortalidade da alma, nos ajuda a compreensão, a oração. Isso é importante nós falarmos. A gente não se desliga desses fatos, né? A gente não se desliga, mas é importante que as pessoas observem a nossa fé, né? Quando nós passamos, eu passei
pela doença também, fiquei meio atrapalhado, mas confiante em Deus, e essa confiança eu tenho certeza que me auxiliou, né? E é importante a gente entender o tempo das coisas, valorizar o hoje, né? Dividir com os nossos irmãos um sorriso, compreender o tempo de cada um, como a gente trouxe essas mensagens, né? A gente quer se reconciliar, mas o tempo é de cada um. A pessoa não é o momento dela, não adianta a gente bajular. E o tempo dela, Deus dá uma aceleradinha, né? Deus, por vezes, ele então vai endurecer o coração, né? Foi o próprio Jesus que disse, que às vezes ele endurece o coração com mais rapidez para a pessoa despertar para o bem. Então, se o exemplo é o que mais ensina, eu lembro de Francisco Cândido Xavier, porque ele orava muito, orava a Jesus, porque ele tinha esse desejo de encontrar Jesus, quem não tem, e nesse desejo de encontrar Jesus, porque ele muito orava, porque ele muito pedia, um espírito amigo se aproximou dele e disse, alma fraterna e boa, se o impulso da prece te abençoa quando queres orar, buscando segurança no Senhor, faze, então, em qualquer lugar, o teu louvor ou a tua petição, que a terra inteira é um templo aberto à inspiração que verte das alturas. Mas se desejas encontrar, alma querida, o Mestre, atende, alma querida, desce ao vale de lágrimas da vida, a imensa retaguarda, onde consoltada, ouve a dor da penúria, o pranto da viuvez, volve as sombras à margem do caminho, estende o braço forte aos que vagam sem norte, na saudade do lar que se lhes fez. Ouça os que se vão, na noite, ao frio, ao vento, sem poderem falar do próprio sentimento, famintos de carinho e de compreensão. Para, e acalenta a nudez, a febre, a fome dessa flor pequenina. Ouça atentamente os brados de quem conhece a mágoa no apogeu. Os tristes corações dilacerados que a calúnia venceu. Vá onde exista aflição, oferecendo a cada sofredor uma bênção de amor. E aí surpreenderás um divino clarão que dúcido irradia paz, bondade, alegria. Em meio a essa luz, ouvirás a Jesus, eternicidamente a dizer-te no fundo da alma crente: alma querida, vem. Ouço-te a prece por toda parte, no entanto, devo esperar-te na seara do bem. Me chamaste, de certo, para dizer que Deus ama e confia em ti, mas me aguardavas tão longe e te espero aqui tão perto. Alma querida, eis-me aqui. Então, eu me despeço dos amigos com esta mensagem de Maria Dolores, né? E que a gente seja um dia também, quem sabe, surpreendido por Jesus em meio ao trabalho do bem. Muito obrigado. Que assim seja, Rogério. Gratidão, muito linda essa mensagem final. Exortemo-nos, então, né? E levemos a alegria onde passarmos. Muito bom. Então, ainda harmonizados com a exposição da noite, vamos fazer os nossos pedidos a Deus, nosso Pai, a Jesus, a espiritualidade amiga. Vamos pedir por aqueles irmãos que têm os nomes depositados na urna, os encarnados e desencarnados, também para aqueles irmãos que nós temos nas nossas intenções, sejam encarnados ou desencarnados. Vamos pedir pelos irmãos sofredores, que estão doentes, estão nos hospitais, estão nos seus lares, estão sofrendo nos asilos de alguma doença, a solidão que bate.
Vamos pedir também pelos irmãozinhos nos orfanatos, por aqueles irmãos que estão encarcerados, que também sentem a falta dos seus familiares, nas casas de correção. Vamos pedir por aqueles irmãos que não têm um lar, que estão nas ruas, e também para aqueles que têm uma casa, mas não podem chamar de lar, porque ali o Evangelho, a palavra de Deus, de Jesus, não chegou, não existe compreensão, não existe amor. Vamos pedir pelos irmãos que estão passando por dificuldades, de vícios, que sejam também amparados, que renovem a sua coragem, a sua força. Vamos pedir pelos irmãos que passam por um momento de desespero em função da falta de dinheiro, de rendimento para manter a família, manter seus filhos. Que saibam que Deus vai prover, que tudo no seu tempo. E vamos pedir por nós também, que recebamos também essas bênçãos, que possamos nos manter unidos, fortes na nossa fé, com coragem, para seguir em frente, para fazermos a caridade, ajudarmos os irmãos que precisam mais do que nós. Como forma de agradecimento ao Pai, façamos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, e não nos deixe cair nas tentações, e livra-nos do mal. Que assim seja. Rogério, mais uma vez, muito obrigado. Uma abençoada semana para você, para os seus, e esperamos nos ver o mais breve possível aqui presencialmente. Assim seja. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.